Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o Teu nome, louvamos, agradecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Senhor, de estarmos como igreja, como família de Deus nessa terra. Senhor, mais um domingo, Pai, que podemos estar juntos e principalmente, Senhor, estar na Tua presença. Oh, Deus bendito, obrigado, Senhor. Louvamos o Seu nome. Até aqui nos trouxe o Senhor. O Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal, Senhor, e nós somos gratos, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvamos e agradecemos também ao Senhor por um dia ter nos chamado para a Tua luz, Senhor. Ter nos tirado das trevas, nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Por pura graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oh, Deus bendito. Obrigado, Senhor, por tão grande obra, tão redentora obra, perfeita obra, Senhor. O Senhor é tão santo, tão perfeito, que o Senhor não aceitaria nada menos que isso, Senhor. Nada menos que isso satisfaria a Tua justiça, Senhor. Mas nós sabemos que como Teu Filho é santo, puro, nunca pecou, Senhor. Então, aquele foi um sacrifício agradável às Tuas narinas, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado por nos incluir nisso aí, Senhor. Nos incluir nesse sacrifício, Pai. Ter levado os nossos pecados, Senhor. Os meus pecados naquela cruz. Obrigado, Senhor. Pai amado, te peço nessa hora que o Senhor nos limpe, nos lave, Senhor. Tire tudo que não te agrada de nós, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Nos perdoa, Senhor, os pecados. Nos lava, Senhor, nessa manhã, Pai. Nos torna, Senhor, em condição de entrar na Tua presença realmente, Senhor. De adorarmos em espírito e em verdade. Levantarmos mãos santas e adorar o Teu nome, Senhor. Eu te peço, nessa manhã, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos socorre. Senhor, agora nós vamos começar a escola bíblica, Pai. E nós te pedimos a Tua direção, Senhor. Senhor, fala conosco, Pai. Abra a Tua boca para falar conosco, Pai. Abra os nossos ouvidos para receber a Tua palavra. Ó, Senhor, somos tão carentes e dependentes de Ti, Senhor. Fica conosco, Pai. Abre o Teu livro santo para nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, hoje eu vou contar de uma forma ainda mais especial com a graça do Senhor. Eu estou perdendo um pouco a voz, mas na verdade acho que eu estou recuperando, né? E então se eu tossi um pouco e os irmãos não reparem que é pela graça mesmo. Irmãos, então dando continuidade, né, ao nosso estudo de Romanos, gostaria de convidar os irmãos a abrir a Epístola aos Romanos, ainda no capítulo 1. Nós vamos continuar ali, né, o ensino ali. Pela graça do Senhor, vamos buscar terminar o primeiro capítulo. Quem sabe até iniciar o segundo ali, né? Os irmãos sabem que originalmente a Bíblia não tinha capítulos nem versículos, né? Isso é uma organização que veio posterior, muitos anos depois. O que é uma coisa boa, porque nos ajuda, né, a localizar os textos. Porém, as repartições da Bíblia, né, os temas da Bíblia, muitas vezes não está bem separadinho, como... não, o que eu quero dizer é que não é divinamente inspirado essa separação, né? Então, não obrigatoriamente nós vamos parar os assuntos assim, corretinhos em capítulo 1, capítulo 2, né? Então pode ser que a gente avance um pouquinho mais ou não. Amém? Amém. Na aula passada nós falamos sobre o tema da epístola. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, né?
que a epístola, assim como o ministério de Paulo e o ministério dos apóstolos, é a de revelar o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, a revelação do Filho de Deus. Não tem outro assunto, irmãos. Esse é o assunto principal, aliás, de toda a Bíblia, né? Revelar o Filho de Deus ao mundo, né? Para que o mundo creia, para que o mundo se arrependa, para que as pessoas se convertam e sejam por ele salvas, pelo seu sangue, pela sua vida. Essa é a luz que veio ao mundo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. E daí no verso 16 e 17, que são dois versos chaves, né? Que eu falei para os irmãos que é muito importante, que ele vai aqui dar mais ênfase nessa questão do Evangelho de Cristo e o poder para a salvação de todo aquele que crê, né? É importante ressaltar aqui que crer não significa só saber que Jesus existe, né? Como nós lemos em outra epístola, diz que os anjos sabem que Deus existe e eles tremem, né? Isso não é a verdadeira fé, não é a fé que... Saber que Deus existe não é a verdadeira fé que está falando aqui na epístola de Romanos. A verdadeira fé é aquela que se agarra, aquela que se apoia, que se ancora, né? Que se agarra no Filho de Deus. E essa fé, ela vem do próprio Deus. De que maneira? Pela exposição do Evangelho. Então a pregação do Evangelho, olha a importância da pregação do Evangelho. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então quando vem a exposição do Evangelho, então o Espírito Santo pega aquela exposição do Evangelho e trabalha no coração de uma pessoa. Ele pega aquela verdade que está sendo proferida e imprime no coração de uma pessoa. E assim vem a fé. Para que aquela pessoa possa aceitar ou rejeitar a fé. Muitos rejeitam a fé. Mas ela vem para todos, irmãos. Todos. Deus não faz acepção de pessoas, né? Infelizmente existe uma doutrina que vai ao extremo, assim, né? Alguns vão ao extremo, aquela questão da predestinação, qual eu não creio nisso, irmãos. E eu sei que os pastores da Igreja Bíblica Cristã também não creem naquela predestinação calvinista, né? Nós respeitamos os calvinistas e são irmãos em Cristo, né? Mas o hipercalvinismo é algo realmente perigoso, sabe, irmãos? Aquele extremismo da predestinação, de dizer que um ele é salvo porque foi predestinado e o outro não. Irmãos, Deus não é assim. Nós vamos ver no próprio epístola de Romanos que Deus não é assim. Não é esse o ensino da predestinação. Nós respeitamos, mas sabemos que não é assim, né? Não é esse o caráter de Deus. Ele dá gratuitamente a cada ser humano da terra a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de conhecê-lo, né? Pelo menos uma vez na vida. A gente sabe que mais vezes, né? Nós mesmos já não viemos na primeira vez, provavelmente. Eu mesmo não vim na primeira vez que fui chamado. E desculpa, irmãos. Agora, o que é importante a gente pontuar aqui, irmãos? Como eu falei para vocês na primeira aula, do capítulo 1 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo vai trazer essa doutrina do Evangelho de Deus, a doutrina da salvação pela fé, pela graça mediante a fé, né? Aquilo que ele falou em Efésios, usando aproximadamente um capítulo, ele fala em 8 aqui, né? Aquela doutrina que ele fala lá em Gálatas, né? Em menos capítulos ele vai falar usando mais capítulos, ele vai esboçar, esmiuçar, essa é a palavra, esmiuçar essa doutrina mais profundamente, irmãos. Uma maneira muito mais profunda, uma maneira sistemática até. Sistemática, acho que essa é a palavra mais correta, né? Ali aos Gálatas ele pega uma situação real, algo que está acontecendo, né, e trata os Gálatas trazendo a doutrina. Mas aqui ele não está necessariamente aplicando a doutrina a uma situação. Ele está trazendo a doutrina. Amém? Amém. Por isso é muito importante entender isso, para a gente não tirar textos fora de contexto. Por exemplo, os irmãos não me veem citar muito Romanos assim ao longo das minhas pregações, né? Não que não seja possível, claro que é, irmãos. Às vezes eu cito um ou outro, mas eu evito um pouco de pegar Romanos. Por quê?
Porque Romanos tem um contexto. Você tem que pegar todo o contexto. Se você tirar algum verso de contexto aqui, irmãos, dá um significado totalmente diferente do que Paulo está falando. Né? Por exemplo, nós vamos entrar aqui no capítulo, daqui a pouco, no capítulo 2 aqui, ele já entra naquela questão da depravação total. Tem um verso aqui que ele fala assim que... Olha só, vou dar um exemplo aqui para os irmãos, para entender como é importante não tirar de contexto. No capítulo 2, verso 13, olha só, acompanha lá. Olha só. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você tirar esse versículo aqui, eu já vi muita gente tirar esse versículo e falar, olha só, tá vendo? A justificação é pelas obras da lei. Ou seja, a pessoa pratica a lei e ela é justa aos olhos de Deus. Se você tirar só esse versículo, dá a impressão que esse é o ensino de Paulo. Mas ele não está falando, ele não está ensinando você ou eu que nós devemos se apegar a isso, a obediência à lei para ser salvos. Não é disso que ele está falando aqui. Ele está dizendo numa situação onde o ser humano deveria fazer isso, porque a lei de Deus é santa, ela é perfeita. Porém, ele vai mostrar em outros versículos e outros capítulos que o homem caiu, que o homem pecou e não consegue fazer isso. Entende? Essa é a regra, vamos dizer assim, irmãos, para Adão, né? Adão deveria ter, ele como um homem perfeito ali, que não tinha pecado, que não, né? Como o próprio Cristo fez, né? Cristo, ele obedeceu a lei integralmente, irmãos. Eu não estou dizendo que nós devemos desrespeitar a lei, não é isso. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós não temos a capacidade de obedecer dessa maneira. A ponto de sermos justificados por cumprirmos a lei. Compreende? E Paulo vai falar isso em outros versículos. Agora, se você tirar só esse versículo, né, ele está falando uma situação que ele está dizendo que o homem que quiser se justificar perante Deus perante a lei, então que cumpra a lei. Né? Aquele que quiser se justificar, que cumpra a lei. Né? Ele vai falar assim que o justo é aquele que cumpre a lei. Ou seja, e é esse o entendimento, irmãos, correto. O justo cumpre a lei. Só que o justo quem que é, irmão? É Cristo. Ele cumpriu a lei. Se nós estivermos dentro dele, agarrados, por isso que a salvação é pela fé, irmão. Nós nos agarramos quem cumpriu a lei. Compreende? Amém. Nem Adão, que não tinha pecado no início, cumpriu a lei. Ele desrespeitou a lei. Isso nós vamos falar depois. É importante saber qual lei que Adão quebrou. É importante, né? Ele quebrou uma lei de Deus. E pela fé nós nos agarramos a quem cumpriu a lei. Plenamente, na sua mais alta exigência. Naquela exigência que ele mesmo falou, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. É um dos mandamentos? É uma das leis? Não adulterarás? É um mandamento dos 10 mandamentos. Isso é outra coisa importante de falar também. Ele falou assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Foi dito onde? Lá para Moisés, lá no Monte Sinai, né? Quando ele recebeu lá as tábuas da lei, assim, e depois o povo recebeu aquela lei. Não adulterará. Jesus falou assim, eu porém vos digo, se você só olhar de uma maneira imprópria para uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Então nosso Senhor cumpriu a lei nesse nível. Compreende? No nível mais alto, no coração da lei. O que ele estava dizendo para aqueles judeus quando ele falou isso? Ele estava dizendo que embora eles se apegassem à lei, queriam observar a lei, achavam que obedeciam à lei, só que quando Jesus mostrou o coração da lei para eles, Jesus não inventou uma regra nova. Quando ele fala, eu porém vos digo, não é que ele está alterando a lei. Não, ele está mostrando o coração da lei. Ele está dizendo assim, agora eu vou te dar... Vocês têm a interpretação de vocês da lei. Né? Vocês dizem que o homem não pode sair com uma mulher casada, o homem casado não pode sair com uma outra mulher. Isso é verdade. Mas essa é a interpretação de vocês. A minha interpretação é a seguinte, ó. E eu, porém, vos digo, se você só olhar impropriamente, você já adulterou, você já é réu de juízo, você é réu, né, de juízo, você pode ser condenado, será condenado por só olhar. Compreende, irmão, o nível da lei? E assim sucessivamente, cada uma das leis, irmãos, o nível é altíssimo. Na ótica de Deus é altíssimo o nível da lei.
nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos, e vou dizer mais para vocês, em nós mesmos nós também continuamos não tendo a capacidade de cumprir. Só em Cristo, irmãos. Só se agarrando a Ele, por isso que a salvação é pela fé. Por isso que ele vai dizer lá na frente, ele fala assim, onde está a jactância? Né? Onde está a soberba humana? Foi toda destruída. Né? Por qual lei? Pela lei das obras? Ou seja, você faz e Deus fala, olha que impressionante as obras que esse homem e essa mulher fez. Não. Pela lei da fé. Essa lei, que lei da fé é essa? A lei que nós nos agarramos a Cristo. Ele cumprindo a lei, não nós. Ele, é na justiça dele, é na justiça de Deus. Amém. É pelo que ele fez na cruz por nós. Pelo sangue derramado. Por isso que fala fé no sangue de Jesus. Aqui nós vamos ver essa expressão também. Vamos continuar então, irmãos? Então, nesse estudo sistemático de Paulo, nessa teologia sistemática de Paulo, então agora ele falou do tema, ele entrou no assunto do tema, ele falou que o justo viverá pela fé, ou seja, a salvação é pela justiça de Deus e não pela nossa. Né? Só que ele vai mostrar, é necessário mostrar a condição humana. O homem tem que olhar e ver um espelho. Não adianta nada a gente só olhar para a justiça de Deus, mas não entender onde nós estamos, irmãos. A decadência humana. E quando eu falo nós, eu estou falando toda a raça humana. Não estou falando só nós aqui, entendeu? Toda a raça humana, irmãos. A raça humana inteira, ele vai mostrar isso, que a raça humana inteira caiu. Todos os seres humanos, todos pecaram. Amém? Amém. Então vamos ler aqui, ó. Continuando então, capítulo 1, verso 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ele está dizendo assim que todos os homens não vão ter desculpa diante de Deus. Né? Alguns vão tentar chegar a argumentar diante de Deus, mas eu não te conhecia, eu nunca ouvi falar. Ele vai mostrar aqui que não. Que todos os homens tinham como pelo menos perceber algo de Deus. Pelo menos. E perceber não só algo de Deus, que eu digo, a existência de Deus também, ele vai falar disso. Né? Da existência de Deus, que existe um Deus. Ainda que você nem saiba o nome dele, mas você sabe que existe um Deus. E que a sua própria justiça ela é manifestada a todos os homens. Por isso que Adão, não parece estranho a gente falar que Adão pecou, mas o pecado não é transgredir a lei? Iniquidade não é transgressão da lei? Não é assim que a gente entende? O pecado é transgredir a lei. Sim. O caráter de Deus. Ofender o caráter de Deus, você pecou, né? E a lei é a expressão do caráter de Deus. Mas Adão não tinha recebido as tábuas dos 10 mandamentos. E nem as outras leis. Ele não tinha recebido. Nem mesmo Abraão tinha recebido as tábuas da lei. Então quer dizer que antes de Moisés, as pessoas estavam livres poderiam descumprir a lei tranquilamente? Não. Ainda que a lei não tivesse sido dada ali como 10 mandamentos, né, como aquelas na pedra ali gravado, as leis de Deus, elas são, todo mundo sempre soube, irmãos, desde a criação, todo mundo sempre soube que é errado adulterar. Todo mundo soube que é errado roubar. Todo mundo soube que é errado cobiçar. É ou não é? É. Que é errado adorar outros deuses. Sim. Além do Criador. Né? Então essa lei, ela sempre esteve aí, irmãos. Sempre. A lei de Deus é eterna, eu diria. Tá? Porque ele o manifestou. No verso 20, continuando. Porque as suas coisas invisíveis, tá vendo? Ó? Ainda que ele não mostre numa pedra. Desde a criação do mundo, ó, tanto o seu eterno poder como a sua divindade sim, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles lhe fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai dar desculpa diante de Deus, irmãos. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha, irmão, isso aqui é importante. Nem lhe deram graças. A salvação
sempre foi pela graça. Não lhe deram graças. Ah, irmão, eu tô doido pra gente falar de novo, assim, tô doido assim, né, ansioso pra gente falar de Gênesis, falar que onde foi o erro de Adão, né? Eu quase nunca vejo ninguém falar sobre isso. Eu nunca escutei. Fala assim da desobediência de Adão, e é verdade, irmão, Deus desobedeceu, mas em que ele desobedeceu, entende? Compreende? O que ele desobedeceu? Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho aqui, que eu não vou resistir, eu vou falar antes da hora. Verso 21, vamos ler de novo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Tá vendo? Quem que endurece o coração de quem, irmãos? Dá uma impressão, a gente lê alguns textos e fala, Deus endurece o coração, então o homem não tem culpa nenhuma, Deus endureceu. Não, é o homem que se desviou de Deus, é o homem que preferiu se agarrar aos outros deuses, que preferiu fazer outras coisas, se desviou da sua lei. Então o homem falou, então você quer viver assim? Então viva. Então Deus entrega, compreende esse endurecer de Deus? Entrega. Deus pergunta, então tá, você quer viver assim? Então viva. Deus não pega ninguém pela força, irmão, para adorá-lo, para segui-lo. Né? Fala, você quer viver assim? Viva. Né? Como diz lá em 1 Reis, no capítulo 18, né? Baal é Deus? Seguiu. Né? Baal é Deus? Então vai atrás dele. Né? 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tá vendo? Lembra que eu falei a aula passada daquele vazio que o ser humano tem? Quando ele perde a referência de Deus, ele começa a inventar outras coisas. Por isso que o homem faz ídolos, irmão, faz estátuas. Compreende? Antigamente se fazia muito estátua, hoje nós vemos imagens de pessoas, né? Mas nessa época aqui, muitos deuses, entre aspas, com D minúsculo, né? Deuses, eles eram figuras de animais. Crocodilo lá no Egito, né? Cachorro, enfim, tem N deuses ali, hoje você vai no museu, você vê isso, né? Imagens de animais, de répteis, né? De aves. Então o homem tem que preencher o vazio que ele tem de Deus com qualquer coisa, né? 24, pelo que também Deus os entregou, tá vendo? O endurecimento aqui, entregou. Falou, você quer viver assim? Então viva. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, idolatria, irmãos, idolatria é um pecado que sempre está relacionado com imoralidade sexual, tá bom? Sempre está relacionado. Você vai ver essa relação na Bíblia, é uma relação muito fina. Inclusive, é utilizado por Deus em vários textos aqui, mostrando a imoralidade, a promiscuidade, como uma promiscuidade espiritual contra o próprio Deus. Nós vemos isso no livro de Oséias, nós vemos no próprio Apocalipse, né? Aquela prostituta, né? que seduz as nações. Ela seduz para quê? Para que os que servem a Deus venham se desviar dele e adorem outros deuses. Tá vendo? Então a prostituição, a imoralidade sexual relacionada com idolatria. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Tá vendo? Deus os entregou as concupiscências. Por quê? Porque eles adoraram outros deuses. Eles adoraram, fizeram imagens de homens, de animais. Tá vendo? Compreende a relação fina aqui? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a criatura deveria falar isso, que ele é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões. Olha como vai caindo, irmão. Um abismo chama outro abismo, né? E ele vai caindo. Então começa com idolatria, aí imoralidade sexual. Aí ele começa a perverter até a própria natureza humana, que nós vamos ver aqui, ó. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário, a natureza. Olha só, tá vendo? Mulher com mulher, homem com homem, irmãos. Tá vendo? Isso é uma consequência do pecado, irmãos. Isso é uma consequência do pecado. Eu só quero fazer uma observação aqui. Nós vamos falar que tem um verso aqui que fala sobre a questão do homossexualismo. Eu só quero, fazer uma pequena observação.
e dizer que sim, isso é pecado, né? A Bíblia está clara aqui, irmão. Não tem. Você teria que mudar muito o texto para tentar disfarçar isso. O texto é muito claro. Muito claro. É pecado. É um pecado. Porém, nós sabemos que muitas pessoas vêm desse contexto, né? E são pecadores, como nós também. E merecem, né, o nosso carinho, a nossa recepção. Não que nós vamos passar a mão e falar, não, pode continuar nesse pecado. Não, não é isso, não, irmão. Nós devemos amar essas pessoas, né? Amá-las muito, irmãos. E entender que esse sim é um laço de Satanás. É isso que é importante dizer, é um laço de Satanás. E ao qual aquela pessoa estava aprisionada. Ou muitas vezes ainda está, né? Mesmo ela vindo à igreja, mesmo... E nós temos que abraçar essa pessoa, amar essa pessoa. Mostrar a verdade, mas em amor, né? Sempre assim, né, irmão? Nunca jogar na cara, não. Vamos abraçar essa pessoa, trazê-la para o reino de Deus, né? Mostrar que ela é querida, amá-la e expor a verdade com todo o amor, né? Assim que a Bíblia nos ensina, amar as pessoas. Não jogar pedra, né? Nosso Senhor podia ter jogado aquela pedra e Ele não o fez. Aleluia. Glória a Deus. 26 de novo. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo, irmãos? O que ele está dizendo? Que a pessoa fica num laço. Tá vendo? A pessoa ela entra naquele laço ali, ela fica amarrada, presa naquilo. E é difícil a pessoa enxergar isso, irmão. E ainda mais com um monte de gente falando, não, você nasceu assim, isso é natural para você. Aí a pessoa começa a absorver aquilo e começa a acreditar naquilo, que aquilo é natural dela. Que ela nasceu assim, entende? Isso vai enraizando na mente da pessoa. É complicado, irmãos. É bem complicado isso. Por isso nós temos que ter paciência, irmãos. Ainda mais hoje. Hoje em dia com tanta coisa ao contrário, irmão. Até púlpitos falando coisa ao contrário, irmãos. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Tá vendo por que Deus entregou? Não é porque Ele ama uns e rejeita outros. Não, não. Entregou porque as pessoas amaram mais as coisas criadas do que o Criador. Ou seja, amaram mais esse mundo, né? 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Olha o espelho, irmãos. Olha o espelho. Isso aqui eu olho, aqui até derrete a minha alma aqui É um espelho isso aqui, irmãos. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, oh meu Deus, nécios, infiéis nos contratos, oh irmão, quanta coisa, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, irmãos. Olha só, que lista terrível, irmãos. É um espelho aqui, aqui está o espelho, nós, né, o ser humano aqui, né? Talvez algum fale assim, mas eu não sou homicida. Aí Jesus fala assim, se você só falar mal do irmão, se você só, né, chamar ele de raca, né, se você só amaldiçoar o irmão, já matou ele, né? Homicídio, irmão. Como é que fala? O entendimento perfeito da lei é esse. Se você só agredir verbalmente seu irmão, falar mal dele, falar mal pelas costas, você já matou ele. É homicídio, irmão. Olha que coisa terrível. Irmãos, quem que nunca fez isso? Meu Jesus, tem misericórdia de nós. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, aqui que eu ia falar, primeiro eles tinham como conhecer a existência de Deus, saber que Deus existe, saber da sua santidade, que ele falou lá atrás, né, nos versos anteriores.
Então o homem tinha condição de saber, mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus, irmãos. Mesmo o muçulmano, o hindu, qualquer um, irmão. Ele tem como saber. Né? Tem muitas pessoas que não são cristãos, que não são de religião nenhuma e não se consideram ateus, sabia? Por quê? Porque eles olham ali, eles veem um cachorro, eles veem um gato, eles veem qualquer ser vivo na face da terra, ele olha e fala, não, isso é impossível, tem uma inteligência por trás. Tem pessoas que eles são adeptos daquele design inteligente e muitos desses não são cristãos, irmão. Ele fala assim, não tem como. Uma perfeição dessa, a vida humana, olhar os órgãos humanos, não tem como aquilo não ser algo criado por um Deus, né? Mas ele vai além, ele fala assim, não só a criação de Deus, não só a santidade de Deus, né? Mas também a justiça de Deus. Aquilo que eu falei para vocês. Todo mundo sabe, irmãos. Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe. Uma criança de 2 anos, um dia eu estava falando para um rapaz que eu estou evangelizando no meu trabalho lá, um estagiário, eu falando para ele assim, que ele estava explicando para ele por que o comunismo, onde está o erro do comunismo e o erro do conservadorismo. Ele estava explicando para ele, utilizando esses subterfúgios de visão política e tudo, mas para pregar o evangelho para ele, compreende? Aí eu falo assim, sabe qual que é o grande erro do comunismo? Ele começou a falar um monte de coisa assim, falou, não, isso tudo é secundário. O grande erro do comunismo é dizer que o homem é bom. Esse é o grande erro do comunismo. E qual que é o grande erro do conservadorismo? É dizer que o homem é mau, mas ele pode ser bom por ele mesmo, ele pode se esforçar e mudar. Esse é outro erro também. O homem não é bom e também não pode ser bom. Se o homem pudesse ser bom por ele mesmo, Jesus não precisava ter vindo, irmãos. Verdade. Compreende? É isso que Deus vai mostrar lá para o povo lá no Egito. Falou assim, ó, faça isso e viverá. O povo não fez e morreu, irmão. É simples assim. O 32 de novo. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Como eu estava falando para vocês, né? Uma criança de 2 anos. Eu vi isso no meu próprio filho, irmão. Não, criança de 1 ano e meio, 2 anos. Começa a falar. Aí você fala assim, aí ele vem aqui, mexe nesse copo, você fala, não mexe. Aí ele vem aqui, a hora que você vai no banheiro, ele vem aqui, mexe e derruba. Não é assim? Aí você pergunta para ele assim, fala assim, pro bebê assim, pro menininho, viu, escute, quem que derrubou esse copo aqui, foi você? Não. Só que você percebe no rosto dele que ele mudou a feição dele. Então, quer dizer, ele está entendendo que ele está fazendo coisa errada e que ele está mentindo. Mas sem você, às vezes, nem chegou a falar para ele que não pode mentir, que não... Ele já sabe, irmão. Já vem para se proteger. Exatamente, para se proteger. E o homem é assim, quando é acuado, ele, primeira coisa, eu vou mentir, vou inventar uma história. Não é assim? Então por isso que ele fala, não somente fazem, mas também consentem com o que os fazem. Ou seja, ele fala, não, eu faço, então, né, então deve estar certo. Ou seja, cria a própria justiça. Cria um padrão moral baseado nele mesmo. Olha o perigo, irmãos. Deixa eu só ver a hora que é aqui. Dá mais para falar mais um pouquinho. O capítulo 2 aqui, vamos entrar então no 2 aqui, irmãos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faze o mesmo. Isso que é mais incrível, irmãos. Essa é a grande hipocrisia que Jesus condenou os fariseus. Tá vendo? Porque eles cobravam assim uma alta justiça do povo, mas eles mesmos eram podres por dentro. Compreende? E Jesus conhece o coração. Eles não iam enganar Jesus. Jesus sabia o que eles praticavam. Mas eles cobravam assim, o mais alto nível de moralidade. Esse é uma advertência para nós, irmãos. Nós que observamos a palavra de Deus, nós podemos cair nesse erro também. Sair por aí arrotando santidade, não sei o quê. Olha que coisa horrível que o outro está fazendo. E se esquece que nós podemos também cair nisso. Sim. Certo?
Isso é algo que nós devemos sempre vigiar e estar sempre de joelho nos pés do Senhor e sendo gratos, irmãos. Se não caímos, não é por nosso esforço ou mérito, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Agora, se o nosso coração se tornar soberbo, irmão, mas é dali para baixo. É queda certa, irmãos, é queda certa. Vai por mim, eu já experimentei isso na prática. É queda certa, irmãos. E quanto mais o homem sobe, mais ele cai, viu? Não tem jeito não. O verso 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás o juízo de Deus? Só porque você está apontando o erro do outro, você acha que Deus não vai olhar o teu? Né? A palavra diz que a pessoa que quebra um mandamento, só quebrou um, ela é réu de todos os outros. Um só quebrado. Então, ainda que aquele pecado específico, tu vou lá falar do irmão que está adulterando, mas eu vou lá, né? Não estou dizendo que não deve ser advertido, que ele não tem que ser chamado. Não é isso, irmão. Não é isso, não. Só estou dizendo que a pessoa fazer fofoca e ficar falando, sabe? Apontando o dedo, em vez de tratar o problema, de chegar no pastor e falar, olha, pastor, eu vi lá o fulano fazendo. Em vez de ajudar, né? Daí vamos lá tratar, vamos sentar aqui. Daí o pastor vai, senta com essa pessoa e conversa, fala, irmão, você está em pecado. Entendeu? É tratar o problema. E não apontar o problema, fazer fofoca, falar para a igreja inteira, falar para todo mundo. Não é assim, irmãos, que se trata o problema. Né? Apontar, ficar falando mal da pessoa, como se a gente mesmo não pudesse cair num pecado até igual. Mas às vezes que a pessoa não comete aquele pecado, mas ela se esquece que ela comete outros. E cometer outros também é digno de juízo. É réu de juízo. O 4. Ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, irmãos, olha só. O que nos leva ao arrependimento, irmãos? É nós mesmos? Não. Nem isso, irmão. Nem isso vem de nós. Nem o próprio arrependimento. O arrependimento é uma dádiva de Deus. Né? Tá incluso aí, com todo respeito, né? Dizer, tá num pacote da graça, irmão. Entende? É um pacote completo. Obra completa, irmãos. Que inclui o arrependimento. Mas o arrependimento só é possível olhando para tudo isso que a gente acabou de falar. Se você não vê a tua miséria, você vai se arrepender do quê? Se você não entender onde é que você está. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Ou seja, o homem endureceu, não quer, ele vai resistindo a Deus, e vai resistindo até chegar o dia da ira do Senhor, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. De Deus não se zomba, né? Gálatas 6 diz assim, né? De Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente ceifará. Né? Gálatas 6, 7, se não me engano, né? Acho que é isso. Irmãos, esse versículo que eu acabei de falar para vocês, Gálatas 6, 7, é um princípio que rege o universo. O que o homem semear, certamente ceifará. Né? Para onde correr, né? Irmãos, esse é um princípio universal, é uma lei isso aí. Né? Se você observar os 10 mandamentos de Deus, você vai ver que se encaixa perfeitamente. Ou seja, o homem faz algo errado, morre. Entendeu? Ele plantou maldade, vai colher ira. Né? Plantou, vai colher. Compreende? Uhum. Esse é o sentido da coisa. Mas glória a Deus, irmãos, que essa não é a única lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma outra lei, irmãos. Nós vamos chegar lá na frente. Tem uma outra lei. Uma outra lei chamada graça. Chamada lei da fé. Entendeu, irmãos? Que a gente se agarra. Essa outra lei que que o apóstolo Paulo vai mostrar lá na frente. O homem planta, ele colhe. Pode falar. Claro? Mas, a pessoa planta, colhe, né? Isso é em geral, sim, né? Vai acontecer com todo mundo. Mas se eu conheço Jesus, né?
eu me digo uma pessoa cristã e eu continuo fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas, como o senhor falou aí, fofoca, falando mal do meu irmão, mas eu me acho crente, sendo que eu estou passando uma provação, mas mesmo assim a minha língua não para. Vai colher a mesma coisa. Por isso que Paulo fala, ele fala aos Gálatas, e no capítulo 6 ele já está concluindo a carta. E ele fala assim, ó, de Deus ninguém zomba. Ou seja, ele está escrevendo aquilo para crentes, irmão. Falou, olha, eu estou aqui falando da graça, ele vem falando sobre a liberdade em Cristo. Maravilhoso, irmão. Cartas Gálatas é maravilhoso. Falando da liberdade dos filhos de Deus, é maravilhoso. Aí ele fala, só que presta atenção, irmãos. Ele fala assim, presta atenção. De Deus ninguém zomba. Presta atenção. Se esperta aí, ó. De Deus ninguém zomba. Se o homem semear, ele vai colher. O que você semear, você vai colher. Entende? Essa lei está valendo ainda. Que é a lei de Deus está valendo, irmãos. Deus não revogou. Lembra que Jesus falou que não vai cair um tio, um jota da lei? Sem que tudo se cumpra? Não vai. A lei não foi revogada, irmãos. A lei está aí, vigorando. Só que em Cristo nós temos a oportunidade de nos escondermos nele. Compreende? E estarmos debaixo da justiça dele. Aquele sangue que foi derramado pagou a desobediência da lei. Aquele preço da desobediência da lei. Compreende? Mas se o homem zombar disso, se ele zombar de Deus, né? Ou ele nunca se converteu, ou ele está no estado pior ainda, que ele está num estado de apostasia profunda, irmão, para chegar nesse ponto. Eu acho que nesse caso nunca se converteu essa pessoa. Muitas vezes nunca se converteu mesmo, nunca teve um encontro real com o Senhor, nunca compreendeu a graça do Senhor. Nunca. Mas tem casos, sim, irmãos, que a pessoa vai se endurecendo tanto. Deus vai falando com ela vai se endurecendo. Deus vai falando, Deus fala, Deus nos entregou. Entendeu? Ó, vai. Quer se abraçar com o mundo? Vai. Entende? E a pessoa cai num estágio de apostasia terrível, irmão. Olha, que o Senhor tenha misericórdia que nós nunca, nenhum de nós aqui, nessa congregação, caia numa trevas tão profundas. Lembra que Jesus falou lá do que vai e expulsa o demônio da pessoa, expulsa, né, os demônios e tal. Aí a casa tá, ele vem, olha, a casa tá limpa, né? Só que aquela pessoa deu brecha de novo, aí vem e chama 7. Ou seja, ele se encontra numa situação pior do que o que ele estava antes de ter se encontrado com o Senhor. Olha só que coisa terrível, irmão. De Deus não se zomba. Ou seja, ele plantou aquilo, vai colher aquilo com juros, né? Porque quando você planta uma sementinha lá de milho, você vai colher um monte de espiga. Vem com juros, vem com... né? Tanto bom quanto ruim. Exatamente, né, exatamente. Deixa eu só ver a hora aqui, irmãos. Já estou concluindo aqui, irmãos. Nós paramos aqui no verso... Eu só vou falar aqui de Adão aqui rapidinho, como eu falei que eu ia falar, então eu vou falar um pouco. Para que os irmãos gravem isso, guardem isso no coração. Para que os irmãos guardem isso no coração. Deus abençoe, irmão. Para que os irmãos guardem isso no coração, né? E medite em cima disso durante a semana, né? Isso que eu vou falar agora, a questão de Adão aí, né? Irmãos, qual mandamento Adão errou, se desviou? Qual que ele quebrou? Já parou para pensar? Eu já perguntei isso para várias pessoas, todo mundo diz assim, ele desobedeceu a Deus. Sim, desobedeceu a Deus. Mas qualquer um dos 10 mandamentos é desobedecer a Deus, compreende? Ou seja, uma resposta genérica. Desobedeceu a Deus. Amém, é verdade, ele desobedeceu a Deus. Mas em que ele desobedeceu a Deus? Sabe o que, irmãos? Deus tinha colocado várias árvores que ele podia comer, né, do fruto daquelas árvores, várias árvores. E uma das árvores ele colocou no centro, que é a árvore da vida, né? E depois ele colocou uma outra árvore, só uma, ele falou, não coma do fruto dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos ali duas árvores representadas ali, da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal.
ele falou para ele comer da árvore da vida, que ele tinha que se alimentar da vida, da árvore da vida. Mas ele optou, ele preferiu, né? Sua esposa e ele, né? Preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí muita gente fala assim, mas conhecer o bem e o mal não é uma coisa boa? O conhecimento não é uma coisa boa? Né? Não é o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos estudando aqui a maldade, olhando para a maldade para ver onde estavam nossos erros, onde que nós caímos, né? Não é assim? Está conhecendo o mal. Mas conhecer o bem também não... Né? Nós vemos aqui na epístola falando de bem, falando de fazer o bem, não é assim? Várias passagens aqui nós temos recomendações. Então conhecer o bem e o mal, teoricamente, assim, aos nossos olhos, fala assim, isso não teria problema. Irmãos, eu digo para vocês também, não tem problema. O problema foi comer isso antes de comer da vida. Ou seja, olha só, por que eu falo isso? Fala assim, mas você está inferindo isso. Não está escrito no texto. Não, dá para entender assim. Dá para entender assim. Por quê? Porque ele fala assim, quando a serpente vem falar com Eva, ele fala assim, sabe por que Deus não quer que você come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto, vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir. E vocês vão discernir as coisas, vocês vão entender as coisas. E daí vocês vão estar no mesmo nível de Deus. Sereis como Deus. Não é assim que fala o texto? Sereis como Deus. E não foi o erro de Satanás, nós vemos isso lá em Isaías, no Isaías 14, né? Se não me engano, né? Isaías 14, 13, 14. Isso, 13, 14, isso. Ele fala assim que Satanás, que aquele anjo, né, que caiu, ele quis no seu coração colocar o trono dele ao lado do trono do Altíssimo. E não foi a mentira que ele contou para Eva? Falou assim, sereis como Deus. Tá vendo? Essa é a mentira. Qual que é o erro de Adão, então, irmãos, resumindo? Ele quis ser como Deus. Ou seja, ele quis agir por si mesmo. Ele rejeitou a vida, compreende? E a vida representa o que, irmão? A árvore da vida, Cristo. Como eu sei disso? Você não vê lá em Apocalipse? A árvore da vida no centro de novo, lá na Nova Jerusalém? Que o Senhor coloca de novo a árvore da vida lá para que as pessoas venham e comam da árvore da vida, para que tenham vida eterna. Não fala lá em João que a vida eterna é que ele é a vida eterna, que o Filho é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Tem dezenas, centenas de versículos que mostram isso, irmão. Que ele é a vida. O Filho de Deus é a vida. Compreende? Desde o jardim, irmãos. Desde antes do pecado. Isso é outra coisa, irmãos, que é muito importante, irmãos. Os irmãos já começarem a compreender. Eu vejo assim como quase ninguém consegue enxergar isso nas Escrituras, irmãos. É muito sério isso que eu vou dizer. A graça não é só para pecado. Adão tinha que ter comido pela graça ali, compreende? Aí falou, pastor, mas que coisa absurda que você está falando, que agora você está distorcendo as Escrituras, porque a graça não é só para pecado. Não. O Filho de Deus pecou? Se você ler lá no Evangelho, diz assim, que o menino Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. Ele não pecou, irmãos. Mas ele, sendo Deus, ele se esvaziou, veio como um menino, como um bebê, um menino. E como toda criança, ele precisou crescer na graça e no conhecimento. Tá vendo? Inverte essas duas coisas para você ver. Inverte. Conhecimento e graça. Acabou, irmão. Compreende a questão? Graça, a árvore da vida primeiro. Depois vem conhecimento. Deus estava testando Adão. Se Adão tivesse falado assim, não, Deus mandou não mexer. Ele, não vou mexer. Eu vou na vida. Mandou comer. Vida aqui. Se agarra no Senhor, tá vendo? A lei da fé, irmão. Se agarra na vida. Aí o Senhor fala assim, muito bem, meu filho. Come aqui, agora pode comer. Compreende? Por isso que você vai ver lá em Apocalipse que os filhos de Deus, aqueles que foram lavados, ou seja, que experimentaram Deus em toda, né? Com todo vigor ali, que viveram Deus de fato, né? Aí ele fala assim que aí o Senhor vai ver as obras de justiça dele. Ele falou, essas daqui são as obras de justiça dos santos. Tá vendo?
Porque não é que o homem fez para Deus. O homem nunca faz nada para Deus, irmão. O que o homem faz para Deus é errado. O homem faz em Deus, com Deus. Aí depois disso, para Deus. Tá vendo? Primeiro é em Deus. Você não faz nada sozinho, irmãos. Eu não faço nada sozinho. Amém? Amém. Amém. Então, fica essa reflexão aí. Vamos, né? Vamos já orar para a gente começar o culto, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor.